Vocês já pararam pra pensar que a nossa vida inteira a gente tá parado numa esquina, tentando decidir se faz ou não alguma coisa? E imagina o que seria da gente se a gente pudesse saber o que acontece depois de uma atitude, de uma consequência, o que vai vir pela frente. Eu sou a Laura, eu sou atriz, escritora e estudante de letras aqui da Unifesp. Eu tenho 19 anos e sou dona aqui também do Palavras que Me Movem, o meu projeto particular que eu criei há uns dias, uns meses, uns tempinho atrás. Hoje eu quis trazer Navio Ancorado no Ar, que é uma música da Ana Vitória, uma música linda que fala sobre escolha, sobre consequência e sobre maturidade. Eu espero que vocês gostem. Essa música se inicia com o seguinte verso: algo entre o cheiro do mar e da casa que alguém que eu já fui, entre a timidez escancarado, entre o mistério do abstrato, entre as retas perfeitas de um quadrado. Uma imagem profunda, uma imagem bonita. Eu acredito que não tem nada mais importante pra gente do que o não visto. Então, quando a gente fala sobre cheiros, o cheiro não é visto, o cheiro só é sentido. Você consegue sentir o cheiro, eu não consigo descrever um cheiro, eu posso até tentar, mas eu nunca vou conseguir descrever um cheiro. Então, aquela relação estava na parte mais simples, nos detalhes, onde só os dois podiam sentir. E não eram detalhes idiotas, são detalhes marcantes, importantes, que você consegue viajar só de imaginar, só de saber o que tem na entrelinha. Então, aquela relação era isso. Você permeia o que eu quero e o que eu fujo. O encontro da coragem com o medo de viver. Eu peguei o trecho daqui de uma newsletter que eu li no Substack, desculpa, destrinchando essa música. Eu li duas, na verdade. Uma se chama O Poder da Decisão e da Indecisão, do Carlaine Santos. E a outra é Destrinchando um Navio Ancorado no Ar, artigo de boteco, @guidiz. Eu esqueci de colocar qual dos dois falou isso. Me desculpem, mas leiam, vocês vão gostar. Eles colocaram. Foi eles que não se colocou. Aquela pessoa para outra é a definição de tudo que ela não tinha coragem de assumir, dos desejos mais profundos e inaudíveis. Esses versos traduzem a complexidade de um amor que é ao mesmo tempo abrigo e desafio. A pessoa amada está presente nos sonhos mais profundos e nos receios mais íntimos, sendo ao mesmo tempo o conforto e a faísca que incita a sair da zona de segurança. O quão profundo é você conseguir ter uma relação que faz tirar você do seu conforto, sabe? E isso a gente tem como um lado positivo e um lado negativo, né? Porque se for uma relação romântica, a gente tem que se sentir também confortável, poxa. Claro que a gente tem que cuidar do outro e criar melhoria, mas a gente tem que sentir um aconchego, né? E eu acho que essa relação talvez não te aconchego. Depois eles trazem uma imagem muito bonita. Inclusive, eu acho que aqui elas já vão contando pra gente sobre o que que é essa música e sobre qual é esse casal, né? O que realmente tem nessa história. Depois vem a frase do refrão: alerta de perigo em um lugar seguro. Um navio ancorado no ar. Eu sei que vocês sentiram daí. Eu senti daqui. O quão forte é essa imagem de alerta de perigo em um lugar seguro. Um navio ancorado no ar. O quanto você tem que estar perdido para você achar que há segurança em um lugar perigoso. O quanto você tem que estar amando alguém para achar que há segurança em um lugar perigoso. Mais forte ainda é essa imagem do navio, né? Porque o navio não tá preso, o navio tá andando. Você pode ir embora com ele a qualquer momento. Mas você quer ir embora com ele? Você quer que esse navio se desancore? Essa é a pergunta que traz. Essa é a reflexão que elas trazem. Inclusive, um dos dois trouxe uma frase muito bonita. Essa imagem, eu caminho a cola, gente, meu roteiro. Essa imagem é poderosa, quase surreal. Um navio ancorado no ar simboliza a impossibilidade de permanecer estático. É a metáfora de uma relação suspensa que desafia a lógica e flutua entre o que é seguro e o que é incerto. Uma presença que não toca o chão, mas também não se afasta completamente. A imagem que me traz agora é como se. Imaginem comigo, tá? Existe um navio que tá voando com uma âncora presa numa nuvem. Essa é a imagem que eu tenho. E existe duas passagens para aquele navio. E as duas estão cheias de neblina. Ele sabe que não dá pra ficar ali vagando pra sempre no meio do nada, porque você vai sentir fome, você vai querer
Porém, né, você tem que ir pra algum lugar, mas você não quer, você tem medo, porque você pode ir, o navio pode afundar, ou você pode ir e o navio continuar, e você não quer nada, você só quer não ter que escolher. E isso pra mim é a parte mais dolorosa que alguém pode sentir em uma relação. Essa é a coisa mais triste que alguém pode sentir em uma relação, porque você precisa escolher, gente. A relação é de escolhas, a vida é feita de escolhas. Se você tem medo de escolher em uma relação, em um momento, você vai ter coragem do quê, sabe? Eu acho que traz essa reflexão assim pra gente. Bom, depois dessa imagem bonita e forte, poderosa, né, a imagem principal da música, elas vão continuar com uma poesia que a Vitória vai recitar. Ela fala assim: a gente está sempre de alguma maneira buscando um lugar para ir numa atenção ao próximo passo. Eu acho que as esquinas ou a esquina tá nesse olhar para frente ou para trás também. A dúvida do que poderia ter sido o todo que envolve uma escolha, né? E o que faz agora o próximo momento depois dele também. Eu acho que a vida, como ela fala, é feita de esquinas, né? Eu acredito. Eu acredito que a gente tá. A gente vive aqui, ó. Ó, a gente tá aqui no meio. Aqui nesse meio. Entre uma passagem e outra. E a vida é sobre ter coragem de virar aquela esquina. Não sei vocês, quando eu viro uma esquina, eu primeiro olho o que tem e vou. Mas na vida a gente não consegue olhar o que tem pela frente. A gente não consegue controlar isso o tempo inteiro. A gente tem que ir. A gente não sabe se vai vir um carro, vai atropelar a gente não sabe se aquela rua é toda esburacada. A gente também não sabe se aquela rua tá cheia de flor, vai ser uma passagem linda, a gente vai receber um monte de coisa. Mas a gente tem que ir. Eu acho que a vida é feita de coragem. E se a gente não tiver coragem pra virar uma esquina, a gente vai ter coragem do quê? Novamente. A gente vai ter coragem do quê se não tiver coragem de viver? Eu acho que essa poesia me lembra muito isso, né? E outro trecho que eu trouxe também dessas newsletters que eu li foi: existe um tipo de nostalgia por algo que nunca aconteceu, por experiências que não vivemos, mas que mesmo assim deixam um molde em nós. Não é saudade do passado, mas do possível. Destrinchando o navio ancorado no ar, ele vai trazer essa frase profundamente, como eu posso explicar, marcante, né? A gente não pode viver pela nostalgia. E eu sinto que essa música fala exatamente sobre isso, a gente querer viver pela nostalgia, tá? Então, isso não é certo. A gente não pode viver pela nostalgia de algo que nunca existiu. A gente tem que viver. E acabou, sabe? Eu acho que a vida é muito mais bonita quando se tem coragem de viver e tem coragem de entender o que tá acontecendo e não ficar só querendo olhar pra trás e pensando, nossa, mas olha como tá ali atrás, hein? Como era em 2018, olha como era em 2020. Gente, não, chega. E eu vejo muito isso acontecendo, tá? Principalmente no TikTok, onde as pessoas ficam romantizando coisas do passado. Claro que a gente gosta, né, de olhar pro passado e ficar romantizando. Mas, gente, será que é legal assim mesmo? Será que a gente não tem que viver às vezes? Pensamento que vai ficar pra gente. Não é passado, mas também não é futuro. A linha que divide a terra ao meio, o quase das nossas bocas que antecede um beijo. Tudo que não se pode ver de um corpo no espelho. Aquela relação lá é incerta, como eu já disse, né? Então, esse trecho vai trazer pra mim a reflexão da montanha-russa, de uma relação montanha-russa. Laura, o que seria essa relação montanha-russa? A relação montanha-russa é a relação pra gente que é viciada em adrenalina. Ela sobe, 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 sobe. Aí ela sobe, 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 sobe. Cai. E aí a gente quer viver aquilo de novo. E a gente quer sentir adrenalina, a gente quer sentir cabelo voando. A gente quer sentir a sensação de que sente quando para. Aquele alívio, sabe? Freud fala também na psicanálise que o ser humano a gente faz o tempo inteiro, né? A gente todo tempo quer reviver nossos traumas, tentar consertar eles, quer tentar voltar atrás, arrumar tudo, mas que nem sempre a gente consegue e não é saudável. E eu acho que esse trecho traz isso, né? Quando elas falam o quase das nossas bocas que antecede um beijo, tudo que não se pode ver de um corpo no espelho, a linha que divide a terra ao meio. Quando elas começam a cantar isso, a música ela vai aumentando, ela vai ficando intensa, ela vai ficando forte, sabe? Então, realmente, vira uma montanha-russa, aquela música fica diferente. Você não entende o que tá acontecendo, assim, você entende, óbvio, mas você entende que, porra, tá mudando alguma coisa, tem uma coisa diferente e tal. E essa parte é muito profunda, porque esse é o sentimento dessa relação, dessa música, uma montanha russa.
Ninguém sabe o que está acontecendo. Freud fala em seu livro, além do princípio do prazer, uma seguinte frase: o indivíduo não pode escapar a essa lei do seu ser. Mais ou menos isso, tá, gente? Não tenho certeza, mas eu acho que é, que eu coloquei aqui. Freud diz que enquanto a gente não viver e jogar a luz, iluminar aquele trauma, desligar aquela montanha-russa, entendeu? Aquilo não vai mudar, aquilo vai continuar, aquilo vai ser muito tempo, vai ser eterno. Enquanto a gente não ir lá e quebrar aquele ciclo, aquilo vai continuar. Ninguém vai parar aquele brinquedo, ninguém vai pegar aquela pessoa e falar: ei, seja um bom homem. Ninguém vai fazer isso se você não fizer. Se você não parar e cortar aquele ciclo, aquele medo, aquela incerteza, ninguém vai cortar. Vai ser infinito. E eu não sei vocês, mas eu não quero viver numa montanha-russa pra sempre. Me aterroriza o fato de eu estar presa num carrinho de montanha-russa, indo descendo o resto da vida. Eu quero conhecer outras coisas. Eu quero conhecer o mar, eu quero conhecer outros parques de diversões, eu quero conhecer outras montanhas-russas, mas nem tão assim, pesadas e tal. Eu acho que essa parte é forte, assim. Porque se não é passado, não é futuro, é o quê? Porque presente não é. Se aquilo vive no mar, no ar, quer dizer, não é presente. Então o que que é aquela relação? O que que você tá tentando manter ali, sabe? Depois ela vem com: eu mato a culpa, você salva o desejo. Uma aliança, um compromisso é a nossa bandeira. Essas partes me dão a sensação de que uma corda foi esticada até o máximo e explodiu. Eu matei a culpa, você salvou o desejo. Eu finalmente consegui pôr um fim naquilo ou pôr um começo, se for começar algo. Finalmente consegui entender o que tá acontecendo. É esse sentimento que eu tenho, né? Se fosse um clipe, eu acho que é aqui que o casal ia se beijar depois de ficar enrolando o clipe inteiro de se beijar, né? Porque coisa chata, ninguém merece. Depois vem um dos versos mais bonitos pra mim. Viver você revela o que eu escondo em mim. Embora 30, guardo tudo aqui, nas pausas, nas suspeitas entrelinhas, covardia é a minha fraqueza. O quão bonito é você, depois de anos, continuar amando alguém. O quão bonito é, depois de anos, você ainda amar aquele trabalho, você ainda amar aquele livro, você ainda amar aquele evento, você ainda amar aquele mar, aquela casa. O quão lindo é. E pra mim, essa é a parte do embora 30, guardo tudo aqui. Mas mais importante pra mim é viver você, revela o que eu escondo em mim. Aquela pessoa só tem coragem de ser ela mesma quando ela tá com outro. Elas têm coragem de revelar quem ela tá aqui atrás quando ela se vira para o outro. E isso é lindo, gente. Isso é lindo. Me empolguei. Depois a vitória completa. Viver você me fragmenta. Espalha as cartas e expõe o óbvio. Meus dois caminhos, agora soltos, num navio ancorado no ar. Quem nunca, né, gente? Tirou o tarô pra um bofe que tá confuso. É, ela não tem resposta, gente. Ela não tem resposta pra essa relação. Quando ela pensa que tá, não tá, né? As duas ruas agora estão assim, ó, soltas. Os dois caminhos que ela tinha, ela ainda tá no meio, ela não vai. Ela tá com medo. E pra mim é aquela imagem, né? Das duas ruas cheias de neblina e o navio voando assim, no meio. É muito forte. E depois elas vão finalizar a música com uma parte cantada e falada. Eu mato a culpa, você salva o desejo. A noite linda, as estrelas de lado do Pacífico. Eu mato a culpa se tivesse o seu nome. Não sei, eu só gostei de ficar pensando nessa imagem e ficar assim escolinado um pouco. Só. Elas desenham aquela imagem que eu falei, né? No final da música. Ficar parado pensando. A gente tá no navio parado pensando. Gente, essa música é muito forte. E eu fiquei obcecada e eu falei, eu vou ouvir mais sobre ela, né? É, pra entender a música, eu fui atrás de comentários que fala sobre a música, assim, no vídeo da música e em outros lugares também. E agora eu quero ler um pouquinho com vocês. O primeiro é do @lucascosta339, há um ano. Todo esse álbum lembra uma parte do livro Tudo é Rio da Carla Madeira, que me tocou demais.
O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nascer em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores, por afinidade, por atração que não se explica, por força de circunstâncias, por químicas ocultas. Quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto lemos distraídos para a direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Eu acredito que quando a gente tem coragem de olhar a esquina, quando a gente tem coragem de entender o que está acontecendo, o destino vai nos presentear. E a vida vai nos presentear com um presente. Seja ele um amor sagrado, seja ele um trabalho, sonhos. O que será que seja? O destino marca a gente. E o destino vai fazer acontecer. O maior exemplo disso é Ted e Tracy de How I Met Your Mother, que eu posso fazer episódio só falando sobre eles. Porque pra mim, eles são a representação de destino. Tava destinado a acontecer, sabe? Ele foi na casa dela antes de conhecer ela, ele conheceu amigos dela, ela passou por eles, sabe? É muito forte essa ideia. E esse comentário me tocou muito por isso. Arroba Nathan Lima, um ano atrás. As esquinas da vida carregam um ar de despedida. São lugares onde deixamos pedaços de quem fomos, despedindo-nos das versões nossas que não voltarão. Olhar para trás é inevitável, porque ali ficaram sonhos que não se realizaram, palavras que não dissemos e caminhos que também escolhemos não trilhar. Mas a esquina também é recomeço, uma pausa antes de seguir adiante. É ali que o passado nos pesa nos ombros, mas o futuro nos chama, leve e incerto. Há uma melancolia em cada escolha, porque toda decisão carrega uma perda silenciosa. Um e se que nunca será respondido? Talvez seja isso. Viver é despedir-se continuamente, enquanto seguimos sempre mesmo com o coração partido, para o próximo momento. Porque a vida não espera, mas nos ensina a abraçar as partidas e recomeços com a mesma intensidade. Não tem nem o que falar. Eu acho que esse comentário que o Nathan fez, ele vai descrever exatamente esse sentimento da esquina e sentimento do navio ancorado no ar. A vida é sobre deixar para trás. Como eu falei antes, a vida é sobre você ter coragem. A vida é sobre você chegar e falar eu te amo. A vida é sobre você chegar e falar isso tá me machucando. Então eu quero que vocês que estão assistindo tenham coragem de fazer o que sonham. Porque a vida não é infinita, gente. Uma hora a gente vai virar uma esquina e a gente pode morrer nessa esquina, sabe? Quão forte é isso? Quão forte é esse comentário? Quão forte é essa ideia? Então, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão que eu pensei ao longo desse texto, desse roteiro, e eu quero que vocês realmente pensem sobre isso. Será que vale a pena nos doarmos uma vida inteira para imaginações, quando as relações de verdade estão esperando a gente na próxima esquina? Será que vale a pena a gente passar a vida inteira nos doando pro outro, quando a gente só vai descobrir o que vai acontecer se a gente for? Entende? Eu acho que é isso. É isso que eu queria passar com o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Teve muitos ângulos nesse episódio, me desculpem, é que eu tô gravando e regravando, porque eu sinto que eu preciso ser verdadeira com o que eu tô falando. Palavras de prata, como eu disse no episódio passado. Um avião está passando agora. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui, comentem, me sigam em minhas redes sociais, me falam o que acharam. Quero muito saber da opinião de vocês. Nos vemos no próximo podcast. Eu também estou no Spotify agora, então quem quiser, o link vai estar aqui embaixo, tá?